Bom, dando prosseguimento às nossas atividades, vamos fazer a questão de número 3. Selecione as alternativas onde há exata correspondência entre a molécula e sua forma geométrica. A resposta final é a soma dos números de alternativas selecionadas. Vamos começar pelo número 1. Vamos ver se a molécula é linear. Bom, a gente já sabe que toda molécula diatômica, ou seja, toda molécula formada por dois átomos, ela vai ser linear. Então, a primeira, de cara, a gente já sabe que está correta. Mas vamos ver. É o nitrogênio, vai fazendo ligações químicas com o nitrogênio. O nitrogênio está na família 15 da tabela periódica. Nitrogênio, família 15. Então, ele vai ter 5 elétrons na última camada. Ele precisa fazer 3 ligações químicas. Então, a gente vai ter o nitrogênio, vai fazer uma ligação tripla aqui com o outro nitrogênio. Então, os 3 pares, os 3 elétrons aqui da camada de valência. E aqui vão ter mais 2, totalizando 5. 2 e aqui vai ter 3. 1, 2, 3. Vai haver um compartilhamento triplo aqui de pares eletrônicos, né? 1, 2, 3, para a gente poder formar a molécula. Então, o primeiro passo, pegar o elemento central. Vamos pegar um dos nitrogênios como elemento central. Contar o número de nuvens eletrônicas existentes. Então, isso aqui é chamado de uma nuvem eletrônica, apesar de ser uma ligação tripla, é uma nuvem eletrônica. E aqui duas nuvens eletrônicas. Então, o total são duas nuvens eletrônicas. O número de pares de elétrons não ligantes, ou seja, o número de pares de elétrons que não fazem ligações químicas. No caso aqui, eu tenho um par de elétron. Então, a gente vai ter lá duas nuvens eletrônicas ao redor do átomo central e um par de elétrons que não faz ligação química. Então a geometria da distribuição vai ser linear, né? Distribuição linear, e a geometria da molécula também vai ser linear. Então aqui vai ser, a gente considera apenas a distribuição dos átomos e desconsidera a distribuição dos elétrons não ligantes. Então a 1 vai ser linear, tá correto. A 2 é o CO2. CO2, dióxido de carbono, então eu vou ter oxigênio, carbono, oxigênio. O carbono, a gente sabe, está na família 4A da tabela periódica, 4 elétrons na camada de valência. O oxigênio, família 16, 6 elétrons na camada de valência. Então, vai haver um compartilhamento aqui, emparelhamento dos átomos dos elétrons do carbono com os elétrons do oxigênio. Aqui os elétrons do carbono com os elétrons do oxigênio. E vão sobrar aqui os pares eletrônicos do oxigênio, os pares não ligantes. E aqui os pares não ligantes do oxigênio. Então aqui a gente vai ter uma ligação dupla entre o carbono e o oxigênio. Átomo central, carbono. Vamos contar o número de nuvens eletrônicas. Aqui eu tenho uma nuvem eletrônica dupla, aqui eu tenho uma outra nuvem eletrônica dupla. Então, o total são duas nuvens eletrônicas. Número de pares de elétrons não ligantes do elemento central é zero, ou seja, todos os elétrons do átomo de carbono estão fazendo ligações químicas. Então, eu tenho duas nuvens eletrônicas e zero pares de elétrons não ligantes. Então, eu vou ter a distribuição dos átomos vai ser da forma linear, né? Então, eu vou ter aqui os elementos de forma linear. Eu não tenho pares eletrônicos para desconsiderar, então a geometria da molécula também vai ser do tipo linear. Então, aqui também é linear, está correto. A H2O, molécula de água. Eu vou ter o oxigênio, que é o elemento central, e vou ter os hidrogênios. Hidrogênio aqui, um outro hidrogênio aqui. O oxigênio, conforme a gente já sabe, família 16 da tabela periódica. Então vai ter 6 elétrons na última camada. Aqui vai ter um compartilhamento, aqui vai ter outro. O hidrogênio vai ter um aqui, um outro aqui.
Então aqui vai haver um compartilhamento de pares eletrônicos, aqui um outro compartilhamento de pares eletrônicos. Elemento central, oxigênio. Número de nuvens eletrônicas no elemento central. Aqui eu tenho uma nuvem eletrônica, duas nuvens eletrônicas, aqui 3 e aqui 4. Então, no total, eu tenho 4 nuvens eletrônicas. Número de pares de elétrons não ligantes no elemento central. Então, oxigênio central, eu tenho 2 pares de elétrons não ligantes no elemento central. A gente achar a geometria, então tenho 4 nuvens eletrônicas no elemento central e 2 pares de elétrons não ligantes no elemento central. Tetraédrica vai ser a distribuição tanto dos átomos quanto dos pares eletrônicos. Então aqui eu considero os átomos e os pares eletrônicos, eu formo um tetraedro. Para eu achar a geometria da molécula, eu só considero os átomos. Então desconsidero os pares eletrônicos não compartilhados. Então a geometria da molécula vai ser do tipo angular. Então aqui a molécula de água é angular. Está correto também. PCl5. O fósforo é o elemento central. Fósforo está na família 5A da tabela periódica. Então, fósforo está aqui, ó, família 5A da tabela periódica, ele vai fazer 5 ligações químicas. Aqui eu tenho 5 cloros. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, vou ter 5 cloros. O cloro está na família 17 da tabela periódica. Então, ele vai ter 7 elétrons na última camada, faz apenas uma ligação química. Então, aqui, em cada uma das pontinhas, eu vou ter um átomo de cloro. Então, aqui vai ter um Cl. Aqui vai ter outro Cl. Aqui vai ter outro Cl. Aqui vai ter outro Cl. E aqui vai ter outro Cl. Então vamos pegar o elemento central, que no caso é o fósforo, contar o número de nuvens eletrônicas existentes no elemento central. Então aqui vou ter uma nuvem eletrônica, 2, 3, 4, 5. 5 nuvens eletrônicas. O número de pares de elétrons não ligantes no elemento central. Lembrando que aqui eu só tenho pares de elétrons não ligantes do cloro, né? Em todos os cloros aqui eu vou ter a quantidade de pares eletrônicos aqui. No elemento central não tem nenhum par de elétron não ligante, então vai ser 0. Então eu vou ter 5, olhando a tabela aqui, eu vou ter 5 nuvens eletrônicas e 0 pares de elétrons não ligantes no elemento central. Então eu vou ter essa distribuição da molécula aqui. Essa é uma distribuição do tipo bipirâmide trigonal. Eu não tenho nuvens eletrônicas para serem retiradas, eu só tenho átomos. Então a geometria da molécula vai ser do tipo bipirâmide trigonal. Aqui fala que ela é plana trigonal, então aqui está errado. CCl4, carbono. Carbono, família 4A da tabela periódica. 4 elétrons na última camada. 1, 2, 3, 4. Hidrogênio faz... o cloro, família 7A da tabela periódica, ou família 17. Então ele vai ser aqui, ó, cada um vai fazer uma ligação só, cloro, cloro, cloro e cloro. Então aqui em cada uma dessas pontas eu vou ter um Cl, aqui um Cl, aqui um Cl e aqui um Cl. Achar a geometria. Vou pegar o elemento central carbono. Número de nuvens eletrônicas no elemento central. Uma nuvem eletrônica, 2, 3, 4. Então tenho 4 nuvens eletrônicas. O número de pares de elétrons não ligantes no elemento central. Não tem nenhum par de elétron no carbono não sendo compartilhado. Então vou ter aqui 0, né? 0 pares de elétrons não sendo compartilhados. Então, ou seja, 4, 0. Então vou ter essa distribuição, que é uma distribuição tetraédrica.
Então aqui eu vou ter a distribuição dos átomos na forma de um tetraedro, né? Esse aqui forma um tetraedro. Como eu não tenho pares de elétrons não ligantes para eu cortar, então a geometria da molécula vai ser do tipo tetraédrica. Aqui está tetraédrica, então está correto. BF3. Deixa eu pegar o boro. O boro está na família 13 da tabela periódica, né? Então ele vai ter 3 elétrons na última camada. Lembrando que o boro é uma exceção à regra do octeto, né? Então, na verdade, ele não se estabiliza com 8, ele é uma exceção à regra do octeto. Então, ele vai se estabilizar com 5 elétrons na última camada. Então, eu vou ter boro, um elétron aqui, aqui e aqui. O flúor faz parte da regra, então o flúor está na família 17, na tabela periódica, 7 elétrons na última camada, vai fazer um compartilhamento. Um compartilhamento, e um compartilhamento. Em cada uma dessas pontas eu vou ter um flúor, um flúor e um flúor. Então vamos lá, contando o número de... pegando o elemento central. Elemento central e o número de nuvens eletrônicas. Então aqui eu vou ter uma nuvem eletrônica, 2 nuvens eletrônicas, 3 nuvens eletrônicas. Então aqui eu vou ter 3 nuvens eletrônicas. Número de elétrons não ligantes no elemento central. Aqui vai ser 0. Então vamos lá. 3 nuvens eletrônicas. Número de pares isolados, 0. Essa vai ser a distribuição dos átomos, né? É um trigonal planar, né? Eu vou ter aqui os elementos distribuídos num triângulo em um plano. Eu não tenho pares de elétrons para ser retirados, então a geometria da molécula vai ser do tipo trigonal planar. E aqui fala que ela é pirâmide trigonal, então isso aqui também está errado. Então, somando todos os números aqui, vai dar 23. Então, a soma das respostas corretas é 23. É isso.